povo, vamos embora falar de futebol aqui no canal do Moisés Silva TV. Olha como eu estou ok, já estou em casa. Cheguei e já fiquei ligado no jogo do Náutico. Aqui a gente não para de jeito nenhum. Olha, o Náutico perdeu para a equipe do Fortaleza em partida adiantada da sétima rodada da Copa do Nordeste, no Presidente Vargas, no Ceará. Né, um jogo que eu sabia que o Náutico teria muitas dificuldades, independente se era um time titular ou time reserva. Mas o Náutico jogou com seu time reserva. O Fortaleza também jogou com time reserva, né? Com alguns jogadores reservas. E aí, o que é que aconteceu? Deu a lógica, né? Deu a vitória do time do Fortaleza, deu a vitória do tricolor de aço. Olha, gente, falar um pouquinho sobre essa partida, que eu acredito que foi, assim, o resultado ele realmente é ruim, né? É ruim para o Náutico, né? Um resultado que o Náutico acabou perdendo em uma saída nesses jogos, que o Náutico saiu para jogar fora de casa, né? 3 jogos, desse jogo adiantado da sétima rodada que foi essa partida, o Náutico conseguiu fazer 3 pontos e conseguiu perder 6 pontos, certo? Acho que mais dolorido não é nem essa derrota para o Fortaleza. Eu acho que é uma derrota que já está claro que quase que na conta, ninguém quer perder, mas é difícil jogar contra o Fortaleza, um time que é Série A, um time que tem um time muito agressivo, um time que além de ser Série A está jogando a vida na Copa Libertadores da América. E assim, é de fato um time difícil, não é um time fácil não. É um time que vai lutar aí, quem sabe, para conseguir uma vaga na fase de grupos na Libertadores. E o Náutico foi lá, né, com a cara e a coragem, com o time reserva, e fez bem o Dado Cavalcante fazer isso, uma vez que no meio de semana, na quarta-feira, no ABC Paulista, né, região metropolitana de São Paulo, o Náutico tem um jogo difícil contra a equipe do São Bernardo, que não vai ser fácil esse jogo, viu? Esse jogo não vai ser fácil para o Náutico. Um jogo que dá muita grana ao Náutico, por sinal, que é o jogo na abertura na Copa do Brasil, né? Então o Náutico precisa vencer, joga pelo empate, tem a seu favor o empate, mas tem que vencer. Porque o time do São Bernardo é um time difícil de se enfrentar, um time muito parecido com a forma de jogar do Palmeiras. Não é o Palmeiras, pelo amor de Deus. É a forma de jogar, característica do Palmeiras. Como, Moisés? Um time que gosta da posse de bola e quando perde e pega um contra-ataque, tem um contra-ataque quase que mortal. Quem provou disso foi o São Paulo. O Corinthians também provou disso. O Bragantino também, ou seja, times que estão na Série A. Times que estão na Série A. Né? Então não é fácil jogar contra a equipe do São Bernardo. E eu acredito que o Dado Cavalcante ele fez bem em ter poupado os seus atletas e colocado uma equipe reserva com Bruno Lopes no gol, Diego Ferreira, que é um reserva, mas é um reserva que sempre, até pouco dia, estava jogando como titular quando há a necessidade, né? Anilson e Odivan vira e mexe aparece como titular. Anilson também, Anilson é titular, né? Joga com Adilson, com Edilson, com o Denilson, perdão. É tanto o Nilson nessa história. Olha, Alan Cardoso na lateral esquerda, Matheus Cocão, Natan e Luiz Felipe, Lucas Paraíba, Fernando Neto e Jael. Inclusive, o Jael é ele que faz o gol de pênalti, um pênalti que, na minha opinião, um pênalti irregular, né? O jogador Jael ele estava em posição de impedimento antes de sofrer a falta, né? A falta ela existe, né? O lance da falta, a irregularidade ela existe por parte do time do Fortaleza, mas bem antes já existia outra irregularidade que era do Jael entrando em posição de impedimento, mas o juiz acabou não acabou dando o impedimento, marcou o pênalti e o Jael, ele que na minha opinião fez seu primeiro gol com a camisa do Náutico, ele também que correu, lutou, tentou de todas as formas aí, ver se diminuía, né? O Náutico, lembrando que o Náutico teve um jogador a mais desde a metade do primeiro tempo, então o Náutico de fato deixou a desejar. Por mais que fosse um time reserva, mas poderia ter sido mais agressivo, poderia ter tentado criar mais um pouco, poderia ter usado a superioridade numérica a seu favor, e o Náutico não fez isso, tá? Os dois tempos foram do Fortaleza. Fortaleza mereceu vencer. O Náutico não teve essas chances todas.
né? E o Náutico acabou sendo derrotado. E outra coisa, né? Você tem um treinador que é diferenciado, né? O Vojvoda, quando ele perde um jogador, o que é que ele faz? Ele reforça a sua zaga, né? Colocou ali um zagueiro, reforçou a zaga e liberou o Pikachu. E aí deixou um jogador no meio de campo para criar essas jogadas e botou o Pikachu para explorar os contra-ataques, explorar jogadas criadas pelo meio de campo. Então, um treinador inteligente. E aí, no segundo tempo, tem hora que dava a entender que quem estava com um jogador a menos era o Náutico. Veja quando você tem um jogador bom. E outro detalhe, né? Se você for levar pela risca mesmo, o gol do Fortaleza, o segundo gol do Fortaleza, o jogador estava irregular. O jogador estava irregular e deveria ter sido marcado um impedimento. Ele não deu. Né? Ele não marca um pênalti para o Náutico. Também tem um jogador irregular e todo mundo viu que estava irregular. Mas também o gol do Fortaleza, o segundo gol, o jogador estava irregular. Então, assim, falhas pelos dois lados. Né? O gol do Náutico foi uma jogada irregular. O segundo gol do Fortaleza, uma jogada irregular, mas que deu a vitória ao time do Ceará. Então, o Náutico agora vai jogar na próxima quarta-feira no ABC Paulista contra o São Bernardo. Jogo difícil aí pela Copa do Brasil. O Náutico joga pelo empate, mas tem que jogar a bola. Precisa jogar a bola mesmo, porque não vai ser fácil sair de lá classificado e com a grana. Então vai ter que jogar muito mais. Hoje, esses jogadores que estavam em campo fizeram o que puderam fazer, né, o que tinha que fazer. Eu nem critico a derrota, eu critico a falta de buscar mais no segundo tempo, quando tinha esse jogador a mais, durante aí mais de 40 minutos, né? Mais de 50 minutos, porque o jogador do Fortaleza ele é expulso ali entre os 30 minutos entre 30 e 40, né, salvo engano, ali do primeiro tempo. Então o Náutico poderia ter buscado mais, o Náutico poderia ter corrido mais atrás, quem sabe ali até de fazer um gol com 15 minutos, e aí incendiar a partida, aí no abafa, na correria, na pressão, mesmo que tomasse um gol de contra-ataque, mas poderia ter empatado o jogo, acabou não empatando, e o Náutico acabou sendo derrotado com essa sua segunda derrota na temporada, né, depois de perder em São Luís para a equipe do Sampaio, agora perde no Presidente Vargas para a equipe do Fortaleza. Mas veja, né, o Náutico perdeu para times que estão a série acima. O Sampaio na Série B e o Fortaleza na Série A. Então, assim, o Náutico perdeu. Eu acho que o jogo contra o Sampaio é que a gente chama atenção, né? Que o Náutico não jogou nada. O Náutico não jogou nada. Conseguiu uma grande vitória contra o Vitória de virada, merecidamente, e hoje foi derrotado merecidamente. Mas eu não vou criticar o Náutico, porque o Náutico, meu Deus, o Náutico não tem condições hoje de vencer o Fortaleza, gente. Temos que ser realistas. O time reserva, do Fortaleza é melhor do que o time. Muito, ele joga um time que joga Série B, que joga Série A. Então, o Náutico vai fazer o quê? Diga mesmo, vai fazer o quê? Eu acho que eu chamo a atenção por ter o número maior de jogadores na metade do segundo tempo, na metade do primeiro tempo com todo o segundo tempo e não ter usado isso a seu favor. Porque a gente sabe que tem brechas. Só que o treinador foi esperto, né? Colocou ali o Lucas Barcelos, ele chegou, fechou ali a zaga, puxou um jogador que estava lá na frente para o meio de campo para criar e liberou o Pikachu, que é o homem gol desse time. E jogou muito, por sinal. E as mudanças foram importantes. Entrou um Guilherme Santos, acho que é o nome dele, ele jogou, não foi brincadeira. Todas as jogadas do Fortaleza foram pelo lado esquerdo do Náutico, no caso, o lado do Odivan. O lado do Odivan, todas as jogadas do Fortaleza do segundo tempo foi por esse lado, tá? Foram por esse lado. É isso, torcedor. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e, claro, comenta muito esse conteúdo. Não deixa de ir também no nosso Instagram, que é o @canalMSTV. Um abraço e até qualquer hora. Foi.